Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de marketing, mas de uma forma bem fácil, bem simples. Mas antes eu vou me apresentar bem rapidamente, porque a maioria de vocês aqui não me conhece. O meu nome é José Renato Simão, eu sou jornalista, formado pela PUC, e trabalhei muito tempo em televisão. Passei pela Record, Cultura, SBT, TV Câmara e também trabalhei no site da Microsoft. Mas, nos últimos anos, eu tenho focado mais nas redes sociais. A ideia da aula de hoje não é transformar vocês em influencer. Ninguém aqui vai precisar dançar, fazer trend ou falar do tigrinho na internet. O objetivo aqui é que o corretor comece a usar as redes sociais para ser lembrado toda vez que alguém pensar em plano de saúde. Nessa aula de hoje eu vou focar no Instagram porque eu entendo que é o principal meio para vocês. Mas nada impede que a mesma lógica que eu vou falar aqui na aula seja aplicada no TikTok, no Facebook, etc, tá bom? Fica a critério de vocês. Quando a gente olha para o Instagram, a gente tem que entender que o Instagram hoje em dia é uma vitrine. Sabe aquela vitrine bonita de loja? É exatamente isso. É uma vitrine cheia de produtos diferentes. Ah, então você está falando que eu sou um produto? É exatamente isso que eu estou falando. E como você é um produto, quando as pessoas olham o seu perfil, elas precisam entender 3 coisas básicas. Quem é você, o que você vende e o mais importante, se você é de confiança. É justamente nisso que eu vou ajudar vocês hoje, passando rapidamente pela parte técnica e pelos equipamentos. Muita gente pensa que marketing é fazer post bonito, cheio de cores e um monte de informação na tela. Mas, gente, não é isso. A principal arma de vocês é o rosto de vocês. Então, para você que é corretor, o seu marketing é simples. É comunicar bem aquilo que você já faz. A gente conhece muita gente, mas nem todo mundo que a gente conhece sabe o que a gente faz e a maestria que a gente tem na nossa profissão. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o quanto você domina o seu ramo. Tem amigo seu, tem parente, tem vizinho que tá fechando com outro corretor simplesmente porque não lembra de você. Então, gente, o primeiro passo é: seja visto para ser lembrado. A pessoa precisa pensar: se eu precisar de plano de saúde, eu sei com quem eu falar. Eu vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, com aquele meu vizinho que ontem mesmo falou de plano de saúde. A gente tem que ter vídeo com a nossa cara no nosso Instagram direto. Toda semana tem que ter a nossa cara no Instagram. Como eu disse, hoje o Instagram funciona como uma vitrine profissional. Mesmo quando o cliente chega por indicação, não necessariamente pela sua rede social, ele vai olhar o seu perfil antes de te chamar. E o que ele quer entender? Ele quer entender quem é você e se você é confiável. Por isso, gente, o perfil do Instagram precisa ser claro. Ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser claro, tá? Então, assim, você não precisa ter milhões de seguidores como a Virgínia. E o mais importante, você não precisa gastar uma fortuna com uma produção profissional. Mas, obrigatoriamente, o seu perfil tem que ter 3 coisas. Ele tem que falar de forma bem clara quem é você, o que você vende e como as pessoas entram em contato com você. Se o cliente entra no seu perfil e não entende nada, você perdeu uma baita oportunidade. Pode esquecer, ele não vai ficar procurando, tá? Tem que estar bem claro isso. Então, ó, eu peguei aqui o perfil da própria Saúde Mais como exemplo. Tem aqui o nome, o logo e do lado do coração verde ali tem assessoria para corretores de plano de saúde. Ou seja, já me respondeu quem é a empresa e o que ela vende. E logo abaixo tem o telefone e o site. Isso é o básico do básico, tá, pessoal? Também é possível colocar aqui o link do WhatsApp para o seu cliente já falar direto com você, tá? Assim que a pessoa clica no Fale Conosco, já abre a conversa no WhatsApp e de lá você assume. Agora eu vou passar para o que quase todo mundo me pergunta. Zé, você falou que eu tenho que fazer vídeo com a minha cara, mas eu vou falar do quê? Fala o que o povo quer ouvir, o que o povo quer entender. Quais são as principais dúvidas de quem está fechando o plano de saúde? É a carência? Então vamos falar de carência, vamos falar assim. Pessoal, eu tenho recebido muitas dúvidas sobre como funcionam as carências. Então, eu decidi explicar rapidinho aqui para vocês. A carência é o tempo que você precisa esperar para usar certos serviços depois que você contrata um plano. Para você não ser pego de surpresa, os prazos padrão são de 24 horas para urgência, 30 dias para consultas, 180 dias para cirurgia e internações e de 300 dias para parto. Mas cada caso é um caso, e é aí que eu entro. Dependendo do cenário, muitas vezes é possível reduzir algumas carências. Quer saber como contratar um plano e reduzir carência? Entre em contato comigo agora mesmo. Vocês viram? Um texto simples, eu que me enrolei, mas para vocês vão tirar de letra isso daí com certeza. E é só você falar isso. Você vai falar isso, você vai gerar na cabeça do cara o quê? O sentimento de que ele está falando com um especialista. E é isso que a gente precisa, tá?
Então, é uma coisa simples do dia a dia de vocês. As ideias estão no dia a dia de vocês, tá? Então, vocês podem fazer isso com coparticipação, com reajuste, com rede credenciada, com doença pré-existente e por aí vai. As ideias, mais uma vez, dos vídeos estão na rotina de vocês, tá bom? Outro tipo de conteúdo que vocês podem fazer. Vocês também podem fazer conteúdo sobre os erros mais comuns dos clientes. Então, olha, recentemente eu tinha um cliente que cancelou o plano de saúde antes de já ter outro fechado. Então, ele perdeu o prazo da carência. É um tipo de erro que eu acredito que deve ser comum para vocês. Vocês podem citar esse e muitos outros, tá? Vocês podem comparar planos de saúde, vocês podem anunciar um reajuste. Mês que vem vai ter reajuste na operadora XYZ, tá bom? Tudo que faz parte do dia a dia de vocês pode virar um vídeo. Uma coisa que costuma cair bem também na internet são histórias reais que aconteceram com clientes de vocês, como eu citei, tá? Claro, nesse caso, evitem citar nomes, evitem expor os clientes de vocês. Aliás, evitem não façam isso, tá? Não exponham, tá bom? Mas o tipo de vídeo que eu mais gosto é quando a gente relaciona com algo que acabou de acontecer. Então vamos supor que hoje saiu um levantamento que a fila no SUS para tratamento de câncer está em 100 dias. Essa notícia está no Jornal Nacional, essa notícia está na UOL, essa notícia está nas redes sociais, está na boca do povo. Essa é a hora de você brilhar. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai começar o vídeo assim. Você esperaria 100 dias para fazer o seu tratamento de câncer? Viu? Na sequência, você já emenda, já mostra a importância do plano e mais do que isso, mostra a sua importância para que o cliente escolha o plano adequado para ele, tá? Chama o cliente para você, beleza? Bom, agora eu vou falar de uns erros que as pessoas cometem quando vão gravar vídeos para as redes sociais, tá? E o principal erro que eu vejo é assim, muita gente acha que precisa falar difícil. Gente, falar difícil não passa credibilidade, tá? Falar difícil só faz acontecer duas coisas. A primeira é que ninguém entende nada. A pessoa não vai entender. Confia em mim, não vai entender. E a segunda é o quê? A pessoa vai passar o seu vídeo. Então ela não vai ter paciência para ficar te ouvindo. Não falem difícil. Tenham na cabeça o seguinte, quanto mais simples, melhor. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque no jornalismo a gente aprende que todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, tem que entender o que a gente está falando. Tá? Então qual que é o jeito mais fácil de pensar? Imagina que você está falando para o Homer Simpson. Se o Homer Simpson entender o que você está falando, pode ter certeza, todo mundo vai entender o que você falou, tá? Então, comecei a escrever o conteúdo, comecei a falar, pensa no Homer. O Homer entendeu, todo mundo entendeu, beleza? Outro erro muito comum, que eu vejo muito, é começar o vídeo de uma forma morna. Vocês têm que ter na cabeça que vocês têm 5 segundos para aprender o cara na sua tela. Dificilmente, depois de 5 segundos, alguém vai decidir se vai continuar ou não. Nos primeiros 5 segundos a pessoa decide se ela vai continuar vendo o vídeo ou se ela vai fazer isso. Então não começa o vídeo assim, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Renato, eu sou especialista em plano de saúde. Já começa direto, já fala assim, você sabe por que escolher plano de saúde só pelo preço pode sair caro? Ou ainda, você sabia que existe plano de saúde da Sul América individual? Vocês devem estar pensando, esse cara tá louco, tá falando bobagem, não existe plano de saúde da Sul América individual. Eu vou provar para você que existe, quer ver? Eu não tô falando que ele vai lá sozinho, eu tô falando, sabe do quê? Do plano de adesão. Não tem plano de adesão da Sul América? A pessoa não pode contratar via adesão sozinha? Então, de certa maneira, né, a pessoa individualmente contratou o plano de adesão, tá? Então, viu como a gente pega a atenção do cliente nos detalhes? Não é mentindo, não é inventando, é tornando a verdade uma história mais interessante de contar. Então, nesse caso, foi o que eu fiz. Eu falei do plano individual da Sul América para depois falar que era um plano de adesão, beleza? Ainda sobre os erros. Não façam vídeos muito longos. Mais que 1 minuto tem que ser raridade no seu Instagram. Na televisão, quando a gente vai editar uma matéria para ir ao ar, a gente pensa em 1 minuto, 1 minuto e meio. 2 minutos já começa a passar um pouco do ponto, a não ser que o assunto tenha muito valor. Caso contrário, eu, quando era editor de texto, eu tentava deixar quase tudo com 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 no máximo. Isso na televisão. No Instagram, gente, é 1 minuto, tá? Na TV, por exemplo, quando chega a 5 minutos, a gente já pensa em especial. Então, sabe quando você assiste Fantástico e fala assim, hoje uma matéria especial sobre o SUS.
aí vão ser matérias maiores de 5 minutos, porque são matérias especiais, tá? Ou seja, resumindo, de uma maneira bem simples para vocês. Se você não grampeou a reunião secreta do G20, não faça vídeo mais que 1 minuto. Se você grampeou, beleza, porque eu acho que todo mundo vai querer saber, tá? Mas se não é o caso, mais de 1 minuto, nem pensar, tá? Muito raro. Ah, quero fazer com I30? Tá bom, faz. Mas evita, tá bom? Vocês vão reparar que quase ninguém chega ao final do seu vídeo. E não é porque seu vídeo tá horrível, porque você não sabe fazer, porque você é péssimo. Não é isso, gente. Isso faz parte do ser humano. A maioria das pessoas para o vídeo no meio e rola a tela para cima. Isso é normal, tá? Agora, se você fizer um vídeo com 1 minuto no máximo, o que vai acontecer? A porcentagem de pessoas que vai chegar no final do seu vídeo vai aumentar. E por que a gente quer isso? Porque lá no final do seu vídeo vai ter o seu telefone, vai ter o seu WhatsApp para o cara entrar em contato com você. Claro, nada impede você também de deixar lá na legenda, acho até importante deixar, tá? Mas quanto mais a pessoa assistir seu vídeo, melhor para você, tá bom? Agora eu vou passar para a parte mais técnica e não tanto de conteúdo, tá? Mas eu vou passar bem por cima porque se eu fosse ficar aqui explicando para vocês como usar as ferramentas, primeiro eu ficaria super confuso. E segundo, que... Até me embananei aqui. E segundo, que ia tomar muito tempo de vocês. Eu tenho 40 minutos, né, que é o prazo que a Cláudia pede pra gente fazer as aulas. Então eu ia extrapolar muitos 40 minutos. Então eu vou passar por cima nos assuntos que eu julgo mais importante para vocês, tá? Para gravar bem, a gente precisa de 3 coisas. Uma mensagem objetiva, um áudio claro e uma boa luz. Sim, nessa ordem, tá? Vocês vão reparar até que a câmera que eu estou usando aqui, ela não tem a melhor das imagens. Por que ela não tem? Porque a câmera que eu costumo usar quebrou justamente hoje, olha que sorte. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente precisa ter uma mensagem objetiva, um áudio claro e uma boa luz. Então, ó, eu estou iluminado, tá vendo? O som espero que esteja bom. E a mensagem eu estou tentando ser o mais claro possível. Por quê? Porque as pessoas até toleram uma luz ruim. Vocês estão tolerando a minha câmera aqui. Mas um áudio ruim, dificilmente as pessoas têm paciência, tá? Então o que a gente vai fazer? Para a mensagem objetiva, a gente vai pensar no Homer Simpson. Para um áudio claro, se possível, a gente vai comprar um bom microfone de lapela, aquele pequenininho. Sim, gente, faz muita diferença, tá? E quanto à luz, você até pode comprar um ring light, mas tem uma coisa que é muito barata, que é a sua janela. Então, tem a sua janela, pode usar a sua janela. Em dias claros é perfeito, é a melhor luz que tem. Agora, um detalhe muito importante, nunca grave contra a luz. Então, se a janela está aqui, você não vai gravar de assim, tá? É o contrário, para o sol bater no seu rosto. Porque se você grava contra a luz, o que acontece? O seu rosto fica escuro, dificilmente as pessoas vão te ver, ou seja, dificilmente elas vão ficar muito tempo no vídeo, tá? Câmera. Eu falei da câmera que quebrou, eu tô gravando no computador, por isso que eu não estou usando o celular, tá? Mas hoje em dia, a maioria dos celulares consegue gravar em HD, gente. Então, assim, você não precisa comprar uma câmera da Canon, da Sony, de 100 mil reais. O seu celular, confia em mim, dá conta. O máximo que você vai comprar é um tripé de 50 reais, ou até menos que isso, que no Mercado Livre você acha vários bem baratinho, tá? Agora uma dica importante. Não pense que você está gravando para milhares de pessoas. Você não é a Virgínia, tá? Você não é influencer, você não é a Virgínia. Grave como se você estivesse na padaria explicando para um cliente seu durante o almoço. Esse é o jeito mais fácil de você soar natural, tá? O cliente não espera uma superprodução de vocês. O que ele espera de vocês? Ele espera clareza, confiança e orientação. Acima de tudo, orientação, tá? Agora, eu vou passar rapidamente por algumas ferramentas que podem ajudar vocês, mas que eu não consigo explicar para vocês, como eu disse, o passo a passo, porque senão ia tomar muito tempo de vocês, tá? Uma ferramenta muito boa para ajudar nas postagens de redes sociais é o Canva. O Canva, ele ajuda a criar posts, stories, carrosséis e ele é bem intuitivo. Então, o que significa? Você vai abrir o Canva lá, vai ter do lado esquerdo assim, redes sociais, você clica. Vai ter Instagram, você clica. Vai ter post para rede social, você clica. Aí você coloca lá o assunto. Plano de saúde. Provavelmente ele já vai te dar um monte de temas prontos. Aí você muda o que você quer escrito lá dentro, coloca seu logo, dá uma rebuscada.
mas ele é muito intuitivo e muito fácil, vale muito a pena, tá? Principalmente para quem não é da área de comunicação e não tem facilidade para mexer nas coisas, tá bom? No Canva também tem um editor de vídeo básico. Você vai conseguir cortar erros, tirar pausas, colocar legenda e colocar até trilha sonora se você quiser. Você também pode editar seu vídeo no CapCut, que eu acho também muito fácil de mexer, tá? Mas, se você tiver dificuldade não, facilidade com o celular, você pode editar o seu vídeo no celular também, porque hoje em dia muitos celulares têm editor de vídeo também, tá? Mas não se apeguem à edição, por quê? Porque o vídeo de vocês vai ser curto, vai ser 1 minuto, e como você vai gravar pensando que é uma conversa, talvez seu vídeo nem precise de edição, tá bom? A única coisa de edição que com certeza eu faria é colocar legenda, tá? Tanto no Canva quanto no CapCut tem uma aba específica de legenda. Se for na versão paga, eles escutam lá o que você está falando e meio que gera a legenda automática e você só vai corrigindo o erro, o posicionamento e tal. Mas vocês não precisam pagar. Como é 1 minuto, dá para você fazer na mão. Agora, se fosse uma grande produção de 40 minutos, eu falo para vocês, pelo amor de Deus, não façam legenda com isso, porque vocês vão ficar doidinhos, tá? Mas 1 minuto dá para fazer sem ser na versão paga. E por que eu estou insistindo nessa questão da legenda? Porque muita gente hoje em dia assiste aos vídeos do Instagram sem som. Então a pessoa assiste no banheiro do trabalho, assiste no metrô, assiste no ônibus. Lembra? Antigamente você entrava no metrô, um monte de gente lendo. Hoje em dia é só no celular, tá? Algumas pessoas não estão nem aí, escutam com som mesmo. Mas a maioria deixa no mudo e vai lendo a legenda do vídeo. Beleza? Agora, vamos falar sobre a frequência de postagens. E aí você já sabe o que eu vou falar, né? Você não é a Virgínia. Então, de verdade, não precisa postar toda hora, 4, 5 posts por dia, tá? E não é todo dia, não é o dia inteiro. Façam uma rotina possível para vocês. Isso é o mais importante. Então, eu vou dar o exemplo aqui, o primeiro. Um vídeo curto na segunda, um post na quarta, um story na sexta. Coisa simples. E o story, gente, pode ser bem simples. Pode ser uma foto. Tá fazendo a cotação? Você tira uma foto da tela do seu computador e posta lá com a legenda assim: produção a todo vapor, analisando cotação para um cliente especial. Acabou, gente. Só isso, só de você falar que você está trabalhando, já é um post, já é um story. Gente, traz retorno, tá? As pessoas gostam disso. Outra coisa, o segredo não é postar muito. O segredo é a constância, tá? É melhor postar 2 vezes por semana durante 3 meses do que postar todos os dias em uma semana e depois sumir. A constância é o segredo. Se você se comprometeu a postar toda segunda-feira você vai postar, tá bom? O marketing de vocês não pode ser tão difícil que vocês nunca comecem ou tão difícil que vocês cansam logo e abandonam. Façam o que for possível para vocês, mas façam com constância, tá? Não bananei de novo. Bom, para encerrar o nosso papo, talvez no começo você pense assim: nossa, eu estou me matando aqui e ninguém ainda veio falar comigo. Estou fazendo esse vídeo à toa. Isso daí é inútil. Gente, a resposta é: vocês não sabem, tá? Lembram do nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer vídeo para ser lembrado. Então, você falar que o vídeo não está gerando retorno, não tem como você mensurar isso. Às vezes o seu vizinho, o seu familiar, ele foi falar com você porque você fez um vídeo no dia anterior, ou porque ele lembrou de um vídeo de algumas semanas atrás. Tá? Não tem como a gente mensurar isso. Sendo honesto com vocês, assim, talvez o cara não vai clicar no vídeo, mas de tanto ver seu vídeo, quando ele lembrar, ele vai passar a mão no telefone e vai mandar o WhatsApp. Tá? Porque você vai ser uma constante na cabeça dele. Você precisa se tornar a referência dele. Tá? Mais uma coisa, o Instagram não substitui o atendimento. Ele ajuda a abrir o caminho. Não adianta você aparecer com frequência, as pessoas lembrarem de você, você contratar o William Bonner e Fátima Bernardes para fazer propaganda do seu trabalho, se você não der um bom atendimento. Tá? Às vezes eu vejo alguns vídeos, me interessa, eu clico lá. A pessoa não me responde. A pessoa é grosseira. Eu desisto, sendo honesto com vocês. O vídeo está muito bom. Se o atendimento não acompanhar, esquece, de nada funciona. Aliás, o atendimento é muito mais importante do que o vídeo, né? Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você aparece com frequência, as pessoas lembram de você. Quando você explica as dúvidas, as pessoas percebem que você é especialista. Quando você é especialista, elas têm segurança para te procurar. Então, gente, o objetivo nunca pode ser postar por postar.
Não pode ser, vou postar porque, né? Fazer o quê? No mundo de hoje, tenho que postar mesmo. Não, gente. O objetivo tem que ser o quê? Tem que ser demonstrar que você sabe tudo o que você vende. Beleza? Acho que a aula de hoje foi isso. E agora nós vamos para as nossas perguntinhas finais, tá bom? 1. Qual é o principal objetivo do marketing para o corretor de plano de saúde? A. Aumentar o número de seguidores rapidamente. B. Ser lembrado, gerar confiança e abrir conversas com possíveis clientes. C. Ser um canal para postar avisos importantes. D. Vender os planos mais baratos. 2. De onde nascem boas ideias de conteúdo? A. Das dúvidas reais que os clientes fazem no atendimento. B. Das trends de dança e humor. C. Dos textos técnicos das operadoras. D. Dos posts com tabelas de preço. 3. Qual é uma boa forma de começar um vídeo no Instagram? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho. B. Com uma frase longa explicando todo o currículo do corretor. C. Com uma dúvida ou alerta que prenda a atenção nos primeiros segundos. Ou D. Com silêncio, música alta e muito texto na tela. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se alguém precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, as meninas aqui da Saúde Mais, elas têm o meu contato, pode pedir para elas, que a gente combina, vocês me ligam, mandam uma mensagem, a gente combina e eu vou até vocês para ajudar, tá? Às vezes, o primeiro passo é muito mais difícil do que continuar. Então, principalmente nesse começo, se precisarem de ajuda, podem contar comigo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima quarta. Tchau, tchau.